Boa noite. As pessoas que já estão aqui, eu peço que me digam aqui se estão ouvindo bem. Boa noite, queridas. Gorete, Osimar, Fernanda. Obrigada por vocês estarem aqui. E eu estava agorinha há pouco assistindo uma palestra sobre os círculos negativos da nossa mente, uma palestra do Thich Nhat Hanh, que tem no YouTube. Se vocês quiserem depois eu até encaminho para vocês. E estava refletindo, ouvindo as palavras tranquilas dele, estava refletindo sobre o quanto a gente ainda precisa aprender esse estado interno. E aí fiquei me perguntando por que eu escolhi esse livro, Sem Lama Não Há Lótus. Talvez porque seja um grande desafio da nossa vida a gente encontrar com essa lama interna e soltar, deixar que isso vá passando aos poucos. Então, que bom, queridas, também tenho alegria de te ver aqui. E eu peço a vocês que só me digam aí se estão ouvindo bem. Aqui no fundo, para quem já viu alguma live desse livro, sobre esse livro, esse fundo é um mantra cantado na Plum Village, que é a comunidade em que Thich Nhat Hanh formou na França e que ali era aberto para visitantes em temporadas, em retiros, e ali também existia toda uma vida monástica, um trabalho sério em relação ao mindfulness, a essa plena atenção tão aclamada por Thich Nhat Hanh. Então vamos chegando e ouvindo um pouquinho desse mantra, buscando essa calma interior para que alguma coisa possa ficar dentro da gente. Eu já disse aqui, não sou nenhuma grande conhecedora do budismo, muito menos da obra de Thich Nhat Hanh, já li bastante coisa, mas não me considero uma sábia no assunto, mas me coloco aqui como uma aprendiz junto com vocês, porque considero extremamente importante e valiosa essa simplicidade que o budismo traz das coisas muito complexas da nossa mente, do nosso comportamento interior. Então eu penso que é uma grande oportunidade a gente estudar Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, já falei disso aqui, faleceu, se não me engano, em 2019, que deixou uma obra incrível, um trabalho incrível de entrega a esse bem maior de uma vida feliz. Esse livro trata de vários assuntos. E esse capítulo, o 5º capítulo do livro, que é o que nós vamos começar hoje, porque eu não consegui, eu comecei a perceber que estava difícil para mim amarrar o capítulo inteiro. E aí eu entendi que eu precisava desmembrar, que aí ficaria mais claro para mim e de repente para todo mundo aqui. E esse 5º capítulo fala das 5 práticas para nutrir a felicidade. Toda a base da filosofia budista trata de uma forma importante. Esse livro fala das 4 verdades nobres, trata de como nós estabelecemos essa felicidade para a nossa vida. E esse capítulo ele começa com uma frase que não deu muito para sair dela, eu fiquei refletindo muito em cima dessa frase. Esse capítulo começa com a frase que nós não temos que esperar pelo fim de todo sofrimento para a gente ser feliz. Daí dá muito pano para manga, né, gente? Então vamos respirar fundo. Eu vou continuar aqui recebendo. Se vocês conhecerem alguém que se interesse por práticas de harmonia interior, de paz interior, de meditação, mindfulness, convida essa pessoa a participar, a assistir, mesmo que seja depois. Então vamos só respirando, inspirando conscientemente,
sentindo nosso pulmão encher de ar e soltando devagar, de uma forma amorosa, ou seja, de uma forma confortável para você. Aqui não se trata de uma técnica em que a gente tem que forçar uma respiração ideal. A gente simplesmente respira amorosamente. Permite que essa respiração seja algo confortável. Então vamos ouvir um pouquinho esse mantra e concentrar um pouquinho aqui, aproveitando a oportunidade de parar um pouquinho no final do nosso dia. Respirando e sentindo nossa presença. Eu sei que muitos pensamentos batem na porta, mas a gente não precisa deixar ficar. Eles vão entrar. Muitas vezes eles são meio mal educados, né? Esses pensamentos, eles entram. Quando a gente vê, já passou meia hora pensando uma coisa que não tem solução. Então a gente deixa o pensamento entrar às vezes, mas a gente não permite que ele fique. Principalmente se ele for perturbador. Então sinta seu corpo aqui e agora. E eu vou tirando o som aqui, diminuindo, para a gente começar a conversar então sobre a primeira prática. Isso. A primeira prática, mas antes ele começa essa introdução, né? A gente não tem que tirar o sofrimento ou esperar que o sofrimento acabe, seja ele qual for, porque eu lido com muitas pessoas há muitos anos, eu não conheci ninguém completamente feliz até hoje, ou completamente satisfeito até hoje, ou completamente em paz até hoje. Nós temos momentos em que a gente está pleno, em que a gente vive uma grande alegria, uma grande felicidade, uma grande realização. Mas esse estado linear, sem grandes alterações, não é do ser humano. Já fizeram a comparação com o eletrocardiograma. Nosso coração, o batimento do nosso coração tem essa flutuação, assim é a vida. A vida não tem uma coisa que comece linda e maravilhosa e termine desse jeito. A vida é dotada de desafios e eu penso que essa deve ser uma inteligência muito acima de nós, que compreende que justamente esses altos e baixos da vida que provocam o nosso crescimento, que forçam, inclusive, a nossa reflexão. Quantas pessoas eu conheci no decorrer da vida que se transformaram ou que realmente repensaram ou aprofundaram num questionamento existencial a partir de uma perda. Quantas pessoas fizeram grandes viradas nas suas vidas depois que tiveram uma grande decepção, uma grande frustração. Então, na realidade, a gente pode transformar mesmo uma situação dramática em algo que possa ser bom. E no decorrer desse início desse capítulo, ele vai fazendo uma distinção que é apresentada no budismo entre alegria e felicidade. Ele explica de um jeito muito simples, aliás, isso que me encanta. É tudo muito simples, tudo é apresentado de uma maneira muito simples, só que por trás disso existe toda a complexidade humana, a subjetividade humana, todas essas questões que a gente levanta, mas isso pode ser visto de um jeito muito delicado. Quem assistir, por exemplo, essa palestra, que tem várias dele, né? Qualquer fala dele no YouTube tem bastante coisa dele, pode observar essa simplicidade, essa forma de explicar que não traz muito blá blá blá, nenhuma grande teoria por trás disso. É o que é. É a gente aprender a ter essa experiência direta com o que é. Então o budismo faz essa diferenciação entre alegria e felicidade, entendendo que a alegria inclui uma euforia, algo que faz brotar uma agitação, uma empolgação, e a felicidade é quando a gente vive isso de uma maneira mais plena, mais profunda, mais internalizada, menos eufórica.
E essa felicidade da qual ele está falando, ele está colocando uma coisa muito complexa se a gente for parar para pensar nos dias de hoje, porque venderam para nós e a gente compra caro a ideia, isso eu vejo em várias abordagens, seja nas redes, seja em qualquer meio de comunicação, venderam a ideia de que a felicidade era um lugar onde se chegar. Uma coisa grande, extrema, uma grande realização, ou uma grande aquisição, uma grande experiência, em que a gente tinha que chegar nela. Só que não é bem assim. A felicidade é uma experiência interna, profunda. E mesmo diante de situações muito difíceis da nossa vida, a gente pode nutrir essa felicidade. Claro, deve ter um caminho para isso. E nesse capítulo ele aborda 5 práticas, aparentemente simples, mas eu considero que só mesmo por repetição, frequência e compreensão, a gente vai conseguir assimilar essas práticas. Então, eu dividi esse capítulo e vou falar hoje de uma única prática. Hoje eu vou falar da primeira prática que ele chama de deixar para lá. Simples, né? Ah, tá, deixar para lá. Ele fala que vou citar a frase do livro, belíssima, ele diz que para a felicidade crescer e renovar, você tem que aprender a alimentar a sua felicidade. E uma das coisas que ele considera importante para a gente nutrir essa felicidade, ou esse bem-estar interior, felicidade, eu acho que essa palavra já foi tão deturpada que fica difícil ficar usando, mas a gente pode pensar em bem-estar. Essa troca, inclusive, foi feita pela psicologia positiva e por Seligman, ele começou a falar mais de bem-estar e eu acredito que o bem-estar possa resumir algo mais amplo. E essa felicidade, ela pode percorrer, para a gente nutrir essa felicidade, a gente precisa de alguns caminhos, ele sugere 5. O primeiro, então, é deixar para lá. Deixar para lá o quê? Talvez o excesso, aquilo que a gente carrega na nossa vida e que no dia a dia, em cada momento, completamente desnecessário, e que fica carregando ou impedindo que a nossa felicidade, o nosso bem-estar seja energizado, esteja vivo. Preocupações é um exemplo espetacular disso que a gente está falando aqui. Quando a gente traz preocupações que naquele momento não terão a menor possibilidade de serem resolvidas. Questões que estão muito no futuro, ou no futuro no qual eu não estou simplesmente. E eu não posso mudar a situação nesse momento para que o amanhã seja transformado. Às vezes não. Eu posso, de certa forma, me planejar, me organizar, mas não dominar, controlar, porque a vida em si é impermanente. Essa live ela foi desmarcada 2 vezes. Ela foi adiada 2 vezes. E foi adiada 2 vezes justamente pela característica da vida que é impermanente. Foram 2 situações, problemas que eu experimentei e que eu não pude realizar a live. Estava tudo programado, tudo organizado, era o que eu queria fazer, era o que eu tinha escolhido fazer, e, no entanto, não foi possível. Então, se a gente para pensar, as preocupações, às vezes, sobrecarregam o nosso dia, a nossa hora, a nossa experiência do viver, impedindo que a gente fique bem, impedindo que a gente esteja, de certa forma, tranquilo, ou desfrutando simplesmente de um momento da vida que a gente está ok. Não tem nenhuma doença grave, não tem nenhuma coisa terrível acontecendo, não tem nenhuma tragédia iminente, nenhuma tragédia que imediatamente aconteceu, e, no entanto, a gente está carregando aquele momento presente de uma série de coisas totalmente desnecessárias. E aí vem a pergunta, né, gente? O que realmente importa? Se eu não te trouxer para a minha vida a consciência disso, eu me perco. Eu me perco no dia, eu me perco, por exemplo, gastando horas, e eu vejo que isso é um problema na juventude, já me procuraram muitos jovens pedindo ajuda para isso, pessoas que ficaram completamente horas gastas em coisas que não acrescentariam absolutamente nada na internet, por exemplo. Horas passando ali o dedinho no feed, assistindo Reels, TikTok, que de repente podem até divertir em algum momento, mas que simplesmente seria deixar que o tempo, esse
esse ouro da vida que é o tempo, passasse sem algo construtivo ou algo para o nosso próprio bem, sem essa responsabilidade de estar guiando o próprio dia. E, no entanto, mesmo assim, a nossa ansiedade está lá no alto. Nós vivemos uma epidemia de ansiedade, quem duvida disso? Uma epidemia que vem adoecendo pessoas de todas as idades. E a ansiedade nada mais é do que um grande desejo de controle, um medo terrível do que pode acontecer. E quando a ansiedade se torna patológica, a gente de fato precisa se tratar, porque a gente já perdeu a rédea dessa situação. E esse é um caminho difícil, talvez, mas é possível. A gente começar a pesquisar dentro de nós o que será que eu preciso deixar para lá. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco de futuro, pré-ocupações, mas a gente pode falar também de passado. Quantas coisas eu arrasto que não vão mudar. Não tem a menor possibilidade de eu mudar o que passou. Pessoas que passaram pela minha vida dessa ou daquela forma, situações que eu vivi, não tem como mudar. Simplesmente o que foi, foi como foi. Mas o que fazer com isso? Talvez eu possa olhar para isso com um olhar mais positivo, mais acolhedor, mais dotado de compaixão por mim e pelos outros, e dessa forma aliviar esse peso que eu carrego daquilo que não foi o ideal, daquilo que não foi o perfeito para mim, de acordo com o que eu sonhei, do que eu imaginei. Isso não é fácil, mas a gente pode treinar a nossa mente. Toda a psicologia budista se baseia num treino da mente, através de observação, concentração, exercícios, prática, frequência na prática. Então, deixar para lá é uma prática que exige atenção, porque ela vai ter que ser visto aqui no seu interior, uma análise no seu interior, a que você está se apegando. Ele usa um termo espetacular que eu quero carregar para a minha vida. Ele chama de apego medroso. Aquilo que a gente fica agarrado na vida, totalmente desnecessário para nós, mas a gente fica agarrado. Sabe aquela historinha que a gente fica contando e repete, repete, repete? Eu aprendi com Cacá Veral, um xamã tupi-guarani, que é o nhenhenhen. A gente tem um nhenhenhen dentro da nossa cabeça que fica repetindo infinitamente aquela historinha. Às vezes a gente cria diálogos dentro da nossa cabeça que nem vão acontecer, com pessoas que nem estão mais no nosso círculo. E a gente imagina a pessoa falando com a gente, e a gente respondendo, e aí vai horas a fio perdidas. Nisso, a energia da nossa felicidade vai para o ralo. A gente perde a chance de estar vivendo plenamente a experiência de ser quem a gente é no momento do agora. E que muita coisa aqui não adianta eu estar apegada ou estar envolvida, porque não vai acontecer. Quantas vezes eu me vi em situações assim, em que eu estava presa, sei lá, um elevador, uma condição, que de fato não podia sair dali e que me foi dada a chance de aproveitar aquilo e aquilo ser extremamente rico. Tem uma história, eu nem ia contar essa história, mas ela me veio à cabeça agora. Tem uma história que eu vivi, eu já contei essa história em palestras, eu tenho um carinho muito grande por essa história. Não sei se eu já contei aqui, nessas idas e vindas no YouTube, mas vale repetir. Essa história foi uma experiência que eu fui fazer um exame, eu tive um problema na vista, e eu tive que fazer um exame que era demorado, porque ficava pingando colírio, dilatando a pupila, isso demora, a retina, sei lá como é que chama, demorou muito esse exame. Sei lá, mais de 1 hora ali na clínica, passando por esse processo. E nesse dia, tinha um senhor, bem idoso, do meu lado, na clínica, também, no mesmo processo. Ele ia lá, pingava, ia lá, examinava, voltava. Dali a pouco eu, muito falante, muito inquieta, tenho muito que aprender com Thich Nhat Hanh, esse silêncio interior, e aí eu comecei a puxar papo com ele. E aí a gente começou, e nós travamos uma boa conversa, falamos de muita coisa, tá que lá pelas tantas, não sei, nem me lembro exatamente porquê, nós acabamos nos falando ele começou a falar de um filho que ele havia perdido, que tinha morrido aos 23 anos, e que ele tinha anteriormente uma filha
que antes desse filho partir, também tinha morrido com a mesma idade. E eu comecei a ficar comovida com aquela história. E quando ele foi descrevendo, pá, eu vi que eu conhecia o filho dele. O filho dele foi meu amigo na adolescência. E eu estava no mesmo lugar onde ele faleceu, onde ele foi morto. E a gente então começou a conversar sobre aquilo, e eu disse que o filho dele escrevia poesia, e ele se empolgou, e eu disse que o filho dele tinha escrito algumas poesias para mim, e que eram lindas, e que até pouco tempo eu tinha guardadas. E a gente começou a conversar, e ali a gente se empolgou, e ali meu exame acabou, o exame dele acabou, ele foi embora primeiro, e foi uma tarde gostosa, em que naqueles minutos o filho dele teve vida para ele e para mim também, como um amigo. Passou o tempo, uma semana. Um vizinho passou mal, a gente precisou ajudar, a gente levou o vizinho no hospital. Infelizmente, o vizinho não sobreviveu e faleceu. Na manhã seguinte, eu já sabia que o vizinho estava na capela mortuária e eu fui então fazer dar um abraço nos familiares do meu vizinho. Quando eu fui entrando na capela, tinha várias outras lugares assim onde estavam as pessoas sendo veladas. E no primeiro lugar, quando eu olhei dentro do caixão, eu reconheci aquele senhor. Aquilo foi muito tocante para mim. Tinha só uma pessoa ali, era muito cedo, isso devia ser umas 6 horas da manhã, ou até antes. E aí eu tomei a liberdade, entrei e fiquei ali à beira do caixão, agradecendo a ele aquela tarde. Foi uma única tarde com aquela pessoa. Mas eu agradeci, conversei um pouquinho mentalmente. Quando eu ia saindo, tinha um rapaz, e ficou assim, subentendido que era o filho dele. E eu achei por bem explicar, porque como que ele ia entender uma desconhecida ali no caixão do pai, né, tão envolvida ali com aquela experiência. E aí ele falou assim, contei para ele o que tinha acontecido, contei para o filho. E ele falou assim para mim, naquela tarde eu estava em casa e meu pai chegou a casa completamente feliz. E ele chegou dizendo assim, ganhei o meu dia. Porque eu encontrei uma pessoa que conheceu meu filho. E nós tivemos uma boa conversa naquela tarde. Quem disse que um exame que você fica pingando um colírio que arde uma boa parte da tarde é bom? Quem disse que essa experiência é boa? Mas curiosamente, para mim e para aquele senhor, que eu nunca mais vou esquecer, foi felicidade. Então, quando a gente está falando dessa felicidade, e eu penso que é isso que o Thich Nhat Hanh quis deixar para a gente não está falando de uma vida perfeita, uma vida sem arranhões, uma vida desenhada exatamente como a gente imaginou. A gente está falando de realmente desfrutar da presença e deixar para lá aquilo que não é necessário a cada momento. Então esse apego medroso que faz com que a gente fique nesse lugar, muitas vezes desconfortável da vida, porque nem sempre o apego nos leva ao que é bom. Infelizmente, a gente pode ter aprendido, por exemplo, na dinâmica familiar, na nossa vida em família, não ser feliz. Olha que coisa! Às vezes nós convivemos com tantas dificuldades, sofrimentos, infelicidades daqueles com os quais a gente cresceu, que a gente não consegue se desprender disso. Então ele diz assim, que o medo de se desapegar desses padrões ou desses ciclos viciosos de conexão negativa com a vida, isso tem que passar por um aprendizado para que a gente possa aprender esse desapego. E aí ele conta a história, muito simples, muito doce até, de uma certa situação em que Buda estava com os seus discípulos e de repente chega um homem esbaforido, e esse homem esbaforido pergunta para eles se eles viram passar ali algumas vacas. O homem então diz que ele tinha 4 vacas e as 4 vacas resolveram fugir. E que ele estava muito desesperado, porque também tinha perdido a lavoura daquela estação e ele tinha perdido tudo. E
Buda então disse, não, nós não vimos nenhuma vaca por aqui. E o homem então vai embora e ele se vira para os discípulos e diz assim, quão sortudos vocês são. Vocês não têm nenhuma vaca para perder. Olha só o que eu estou falando. Se tem alguma pessoa muito, muito jovem aqui me assistindo, deve estar arrepiado. Então eu não tenho que querer nada. Eu não tenho que buscar o meu conforto material, minhas conquistas, viagens, coisas, situação. Não é isso. É que isso não pode guiar a minha vida. O problema todinho de nós estarmos nos relacionando com o que é material, com o que é para o mundo sucesso, o problema todinho é a gente ficar nesse apego medroso a uma única possibilidade de ser feliz. Então, o que essa história quer contar, né? Que se a gente não está nesse apego medroso, na realidade, quando as vicissitudes baterem a nossa porta, quando as dificuldades assolarem o nosso pensamento, nosso sentimento, nossa experiência de vida, a gente não pode ou não deveria estar preso num ideal, estar preso às coisas, estar preso a uma determinada experiência ou pessoa, para que a gente possa superar isso e liberar em nós a possibilidade de sermos felizes mesmo diante do sofrimento, mesmo diante daquela dor. Então ele vai dizendo que uma das maiores vacas que nós temos, né, apegos, é a nossa ideia estreita de felicidade. Você pode sofrer somente por causa da sua ideia e continuar sofrendo até que um dia você seja capaz de largar aquela ideia e imediatamente se sentir feliz. Ideologias, posições, coisas materiais, relacionamentos. Claro que as coisas devem ter importância para nós, mas é diferente a gente dar a importância e compreender a impermanência. São duas coisas que não batem. Claro que os nossos filhos, amores, relacionamentos, amigos, parentes, todos têm sua importância. Claro que as coisas que a gente construiu, né? Seja se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um emprego, se você tem... Claro que tudo isso é importante, mas que eu possa estar livre desse apego para que eu possa viver a felicidade mesmo quando nada disso estiver presente na minha vida. Então tem uma frase que eu não vou saber o mestre, depois eu até digo aqui para vocês, eu li uma frase que inicia um capítulo do livro da Bel César, que é um livro sobre o budismo tibetano, que diz assim, nós temos que estar nos preparando ou estar preparados para morrer um pouco a cada dia. Porque é isso que acontece. A cada dia, para esse dia ser novo, alguma coisa deixou de ser. Então deixar para lá é quase algo óbvio que é preciso ser vivido diante da vida como a vida é. Porque se eu não deixo para lá, se eu fico agarrado a ideias, desejos, sonhos, coisas que eu gostaria que fosse do jeito que eu imaginei, não tenho como seguir e viver feliz. Eu não tenho como trazer essa felicidade. Então isso é uma consciência que a gente desenvolve e um dos exercícios mais maravilhosos para isso é o próprio mindfulness. A respiração consciente, sentar consciente daquilo que se passa em nosso corpo, aquilo que se passa em nossos sentimentos, prestar atenção nisso, deixar que isso se acomode dentro de nós. E se porventura a gente, ou por acaso, a gente perceba que existe ali algo que nos perturba, que a gente se dedique a acolher e não se apegar a isso também. Então eu lembrei, quando eu lia esse capítulo, eu lembrei de uma história que eu li num livro do Osho, que ele fala do Zen. E ele conta uma história em que um rei ficou muitíssimo chateado com o seu primeiro-ministro, muito aborrecido. E o rei, no lugar do poder, né? O poder às vezes engana as pessoas. Dizem que se você quer conhecer um homem, dele poder. E muitas vezes as pessoas acreditam firmemente que são superiores quando têm poder, que são melhores do que os outros. E aí esse rei achava isso. E aí ele determinou que por aquela ofensa imperdoável, o primeiro-ministro então seria morto. E que aquele seria o último dia da vida dele. Só que não demorou, começaram os boatos a chegar no ouvido do rei. Por quê? Porque aquele primeiro-ministro organizou uma grande festa. Convidou todas as pessoas da aldeia, daquele local, e
começou então todo mundo a festejar e o primeiro-ministro recebendo as pessoas alegremente, cantando, dançando, e o rei ficou tão intrigado que foi pessoalmente até lá. Ele falou, como assim? Se é o último dia da vida dele, como assim ele está feliz e festejando? Não, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele foi lá e bateu a porta. E quando ele bateu a porta, o primeiro-ministro veio abrir e o recebeu de braços abertos. Aquele que havia mandado ele ser morto. E aí ele convida e pede para que ele entre, festeje junto. E o rei então lhe pergunta, intrigado, mas o que está acontecendo aqui? Se hoje é seu último dia, se eu decretei que você terminará a sua vida hoje, por que você está nessa felicidade comemorando com todos? Ele falou assim, justamente por isso. Se hoje é o meu último dia, minhas horas são super preciosas e eu vou usá-las celebrando, me alegrando. O rei então teve um insight, teve uma profunda consciência interior. E ele disse, eu então te perdoo. Perdoou então o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro deu a ele um grande presente, de compreender a preciosidade de cada momento. E do quanto a gente não domina mesmo muita coisa. O amanhã, já dizem os crentes, o amanhã a Deus pertence. Não temos como amarrar exatamente o que vai ser. Por que não viver esse momento do agora, desapegado desse monte de coisa que a gente sai carregando? Eu brinco que é uma bola de chumbo que a gente sai, está amarrada no nosso pé e a gente sai arrastando, das nossas preocupações, das nossas mágoas, ressentimentos, coisas que a gente fica remoendo a respeito das pessoas. Às vezes a pessoa falou uma frase lá em 1900 bolinha, e aquela frase está aqui, ó, ressoando. Mas por quê? Porque eu nutro isso. Então, essa prática é uma prática de deixar para lá, de analisar, peraí, para que eu estou pensando isso? Para que eu estou sentindo isso? O que isso vai me valer? O que isso me acrescenta? Isso muda alguma coisa? Ficar extremamente preocupado, por exemplo, com um filho, preocupado com um parente, com uma pessoa, preocupado com o que uma pessoa falou para você, com a opinião dos outros a seu respeito. Gente, a gente vai fazer tudo da melhor maneira e ainda vai ter gente que não vai gostar do que a gente fez. É do ser humano. Não tem como controlar isso. Então, por mais que a gente se esforce, não há possibilidade desse controle. A gente vai se embelezar, vai se arrumar, vai falar da melhor forma, vai estudar, vai ganhar dinheiro, vai viajar, vai fazer o tanto de coisas que a gente acredita que seja um sucesso. No entanto, ainda vai ter alguém que não vê dessa forma. Então, essa ilusão que a gente cria, ela talvez seja o maior veneno que impede a nossa felicidade. Então, as ideologias, as crenças, né, elas causam muita dor. Quando eu acredito que existe, por exemplo, um único caminho, não, eu tenho essa religião, eu tenho essa filosofia, ou eu tenho essa coisa que eu acredito, é muito triste quando a gente perde o que os orientais chamam de mente de principiante, a mente aberta ao que vier. Quando eu estou cheia de certezas, cheia de verdades, isso é isso, aquilo é aquilo, eu não dou a chance de chegar a uma coisa nova. E isso talvez seja um grande ensinamento do deixar para lá. Porque às vezes a gente tem que deixar para lá umas coisas que a gente ficou muito apertado. Agora eu me lembrei de uma coisa. Quando a minha filha nasceu, eu tinha uma série de coisas, né? Primeiro filho, aquela experiência, eu tinha uma série de regras dentro da minha cabeça que eu achava que eu tinha que seguir para ser a melhor criação, dar à minha filha a melhor oportunidade. Pior ainda, muitas vezes eu pensava em ser melhor que a minha mãe, melhor que os meus pais. Oh, meu Deus, como a gente é ignorante. Nós vamos acrescentando ao longo da vida coisas melhores, sim, se a gente pode fazer isso, mas não na arrogância de consertar o passado, de consertar nossos pais. É triste olhar isso. Mas eu lá nos meus 20 e poucos anos tinha essa arrogância, essa prepotência de que eu ia fazer melhor. E eu lembro de uma revista, gente, acho que chamava Revista Pop.
Nossa, quem é mais ou menos da minha idade aqui vai saber. Os jovens não vão saber o que é isso. Era uma revista que começava de um lado, depois ela ficava de cabeça para baixo. Eu lembro que no meio dessa revista tinha uma reportagem de meio de revista, tinha uma linda moça loira que falava da vida dela, que ela era vegetariana, que ela nunca teve uma cárie, que ela era... Eu achei aquilo um modelo, eu falei, gente, que bacana, então eu não vou dar carne para minha filha, então eu vou tratar com homeopatia, não vou dar remédio nenhum, e criei todo um sonho. Um sonho. Por que eu digo sonho, né? Sonho em contrapartida ao despertar. Ali eu acreditava que aquele era o caminho, mesmo que fosse o melhor para ela, mas ainda estava baseado em muita ilusão. E aí a homeopata disse, eu encontrei uma homeopata nos moldes que eu gostaria, ela disse que não era para dar vacina nenhuma. Nenhuma, nem a BCG, gente. E eu não dei. Eu segui cegamente, eu abracei aquela causa e todo mundo, mesmo pessoas da família, achavam um absurdo. Minha filha, 1 ano de idade, pneumonia dupla, e eu lá não dei remédio. Que remédio? Remédio para febre? Não. Para dor? Não. Que isso? Era homeopatia, eram gotinhas. Quando minha filha teve pneumonia com 1 ano, eu fiquei de 5 em 5 minutos durante 2 noites, 2 dias, dando remedinho para ela. Era realmente uma coisa que eu estava apaixonada. Quando a gente está apaixonado, a gente quer ficar o tempo todo grudado, né? Então, eu estava o tempo todo grudada nessa ideia. E aí, quando minha filha já fez 6 anos, quando nasceu meu filho, ela tinha quase 5 anos, a pediatra mudou de ideia. Ela começou a trabalhar na prefeitura. O programa da prefeitura prescrevia vacina e era uma coisa determinante, não era uma coisa que tinha ali uma flexibilidade, e ela falou, não, agora você dá vacina. Eu tive um treco. Eu lembro que eu falei ao telefone com ela, eu falei, mas como assim? E ela dizia, é assim, agora é assim, mudei, a gente muda de ideia, Lana. Olha isso, tinha 20 e poucos anos. A gente muda de ideia, Lana, como assim? E eu penso que isso deve acontecer muitas vezes na vida. A gente ficar ali aferrado a uma coisa porque a gente considera que isso é o certo. Por isso que certo e errado, gente, é uma casca de banana. Certezas, crenças, são casca de banana na nossa vida. E aí, eu vacinei meus filhos. Eu mudei tudo aquilo, né? E tive que retomar o caminho, aceitando internamente que as coisas mudam. E isso foi muito difícil para mim, mas foi talvez um dos maiores aprendizados que eu tive. Porque a vida correu e hoje eu vejo a minha filha com os filhos dela com uma abordagem completamente diferente do que eu tinha. E ela seguindo o caminho dela, fazendo as escolhas dela, e isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso para todos nós, desde que a gente não tenha esse apego medroso, porque as certezas na nossa mente é como se elas fossem âncoras que nos mantivessem ali seguros por algum motivo e de certa forma aplacassem uma ansiedade, mas a verdadeira cura para essa ansiedade, a verdadeira abertura para a felicidade, mesmo que haja sofrimento, é simplesmente deixar para lá aquilo que é desnecessário, por exemplo. Então que vocês fiquem com essa mensagem. Eu vou ler uma última história que está no livro, para a gente encerrar, e a gente vai fazer um pequeno exercício muito simples, mas eu gostaria de ler essa história, porque ele encerra o capítulo com essa história, não, ele encerra essa parte, né, com essa história, e eu acho muito bonita, encerra essa prática, que é deixar para lá. Há uma história sobre um primo de Buda, chamado Badia. Ele foi governador de uma província do reino dos Shakyas, atualmente chamada de Índia. Um dia, vários dos seus amigos monges, que eram alunos de Buda, foram até Badia convidá-lo a juntar-se à comunidade deles. Badia hesitou. Enquanto governador, ele tinha o comando de muitos soldados, muito dinheiro, posição, poder. Mas finalmente seus amigos persuadiram. Então ele deixou tudo para trás e veio de mãos vazias para a floresta, onde Buda o ordenou como monge. Olha só. Ele não tinha mais uma casa luxuosa para morar. Ele só tinha 3 mantos, uma tigela e uma esteira de sentar.
Uma noite, Badi estava meditando ao pé de uma árvore. De repente, enunciou as palavras: "Oh, minha felicidade! Oh, minha felicidade!" E aí, um monge ouviu aquilo e foi até Buda. Comentou com Buda que talvez Badi estivesse reclamando, se queixando daquele momento, porque ele dizia: "Oh, minha felicidade! Oh, minha felicidade!" E Buda então chamou Badi. Chamou Badi e perguntou: "O que houve? Ouviram você dizer: 'Oh, minha felicidade, oh, minha felicidade'? Há alguma coisa que não está boa para você?" E aí, Badia disse assim: "Sim, nobre professor, eu falei isso 2 vezes. Você poderia nos explicar?" O Buda perguntou. E Badia disse: "Querido professor, quando eu era governador, meu palácio era vigiado por centenas de guardas, mas eu ainda tinha muito medo. Eu tinha medo de ladrões virem me matar, ou no mínimo levar embora todos os meus objetos de valor. Por isso eu vivia com medo dia e noite. Mas ontem à noite eu percebi que agora eu não tenho medo de perder. Eu estava sentado na floresta ao pé de uma árvore e nunca senti tão seguro na vida. Ninguém quer mais me matar porque eu não tenho poder, nem riqueza, nem joias para ser roubada. Eu nada tenho. No entanto, finalmente tenho tudo. Estou em contato com uma imensa felicidade e liberdade. É por isso que eu anunciei as palavras: oh, minha felicidade, oh, minha felicidade. Se eu tiver perturbado alguém, eu sinto muito." Então é isso. Desapego. Essencialmente, deixar para lá é desapegar. Deixar para lá aquilo que é excesso na minha vida. Gente, vamos fazer esse exercício? Começa a escrever, faz aí uma listinha de coisas que você está aí agarrado, desnecessárias. De repente começa pelo mais óbvio, mais objetivo, o seu armário. Será que tem tanta coisa no seu armário assim? Você usa tudo? Você precisa de tudo? Tá aí o início do ano, faça uma reciclagem. Dê alguma coisa. Então, se você quiser vender, venda. Mas desfaça um pouco disso tudo que você acumula. Se hoje, pergunta cruel, já fiz algumas vezes aqui no Instagram. Se hoje fosse o seu último dia, quanta tralha você teria deixado, querendo ou não querendo. O deixar para lá é um ensaio, na minha concepção, para o que a gente vai ter que fazer mesmo, querendo ou não querendo. É um exercício para morrer um pouquinho a cada dia, com sabedoria, entendendo que eu não vou levar nada dessa vida, mas o que eu deixar como mensagem, isso é meu, isso é minha história, isso é aquilo que eu posso, de repente, entender como válido. Bom, eu vou pedir a você agora que procure uma posição confortável, feche os olhos, para a gente encerrar. Encerrar com exercício, porque a prática é que faz toda a diferença quando se trata da plena consciência, do mindfulness. E a gente já observou, a ciência já observou que com a prática a gente realmente vai mudando. Eu falo, gente, por mim, eu sou uma pessoa, não posso até não aparentar, mas eu sou agitada, eu sou ansiosa, né? Então, preciso muito disso. E imagino que pode ser útil para muita gente. Então, vamos lá. Feche os olhos, procure uma postura confortável. Solte as tensões do seu corpo. Relaxe as costas, os ombros. Relaxe os braços, as mãos. E deixe que a sua respiração seja uma respiração agradável, amorosa. Inspirando e recebendo o bem da vida. Expirando e soltando aquilo que você não precisa mais.
pensamentos que não levam a nada, mágoas, ressentimentos, preocupações. Simplesmente se concentre no aqui e agora, dando total atenção ao relaxamento do seu corpo, a percepção do seu corpo aqui e agora, a sua respiração. Enchendo o peito de ar e soltando tudo que você não quer mais. Às vezes nós precisamos soltar uma teimosia em querer as coisas do nosso jeito. Às vezes nós precisamos soltar pessoas que estamos apegados sem que essas pessoas queiram isso. Soltar nossos dramas, reclamações, lamentações, pelo que foi, pelo que é. Soltar nosso desejo infantil de que a vida estacione na alegria. Algumas vezes não estaremos tão alegres. Inspirando paz. E expirando o que não queremos mais. Assim a gente pode ir voltando, sentindo a presença, abrindo os olhos. E quem sabe fazendo essa paradinha mais vezes ao dia para a gente poder tomar consciência do que é preciso deixar para lá. E deixar para lá. Muita coisa a gente carrega que não tem jeito, que nós não vamos poder mudar. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo e vocês que estarão assistindo mais tarde. E me despeço. Obrigada, gente. Essa live estará no YouTube, para quem quiser assistir novamente ou assistir pela primeira vez.